Glória a Deus. Tem um texto na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu queria ler na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus aqui, ele ensina a orar. Ontem nós tivemos uma reunião de oração muito especial, uma mini vigília. E Deus falou muito ao meu coração, da necessidade que nós temos de orar. Esse texto ele fala um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Vamos ficar de pé só um pouquinho, por favor? Eu queria pedir um favor. Gostaria que você viesse até aqui à frente e nós vamos fazer um momento de oração. Pudesse vir aqui, todos, por favor. Eu gostaria que você pegasse aí 2, 3 pessoas, de preferência os rapazes com os rapazes, as moças com as moças. Eu gostaria que você pudesse estar intercedendo por essa vida. Você pode perguntar o nome dele, alguma necessidade. Amém? Pode vir, vem todo mundo aqui para frente. Jomi, vem mais para frente, Jomi, para dar espaço. Pode vir todos, por favor. Gostaria que todos viessem, por favor. A gente está orando aqui. E agora, feche teus olhos e ora por essa vida. Apresenta essa vida, peça a bênção do Senhor. Se puder fazer grupos de 3 é mais fácil, assim dá para todo mundo orar um pelo outro. Amém? Aleluia. Oramos o teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, a gente da tua presença, em nome de Jesus. Fala aos corações, Pai, que haja cura, que haja milagres. Pai nosso, que estás no céu,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Te adoramos, Pai. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino. Senhor querido, muito obrigado, Pai. Queremos apresentar cada vida diante de ti. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça. Tu conheces, Senhor, cada coração. Tu sabes, ó Pai, do que cada um tem passado, das lutas, as dificuldades. Opera milagres, opera maravilhas. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Toda honra e glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. E agora, Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra. Oh Deus, nós precisamos de ti. Reconhecemos que tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e que fora de ti não há salvação. Tu és o único Deus. Te adoramos, te exaltamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar, queridos. Dá um abraço ao teu irmão, fala para ele: te amo, Jesus, você é importante. Glória a Deus. Pode sentar. Deus é bom. A oração do Pai Nosso. Interessante, amados, que eu tive algumas experiências com a oração do Pai Nosso. Primeira, como todo brasileiro, né, fomos criados praticamente quase que 90%, eu creio, como católicos. E eu conhecia o Pai Nosso como uma oração que era repetida nos momentos que a gente precisava. Então a minha primeira experiência foi quando eu deparei com o Pai Nosso na Bíblia. Eu não sabia que o Pai Nosso estava na Bíblia. E me chamou a atenção de saber que o Pai Nosso foi uma oração que Jesus deixou para nós como um modelo, né? Não necessariamente que ela deveria ser repetida. Tanto é que o Senhor, antes de falar do Pai Nosso, de deixar esse modelo, Ele fala sobre as vãs repetições, que a gente não deve estar repetindo, tal como o pagão faz, né? Como aquele que não tem Deus, que achando que repetindo muito vai comover o coração de Deus. E aí, com o passar dos anos, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui num velório e quem estava ministrando ali o momento do velório era um pastor bem velhinho, um pastor presbiteriano, um amigo meu, bem um senhorzinho, já está com o Senhor. Mas me chamou a atenção que ele estava fazendo o velório e era uma família, era católica, e ele então decidiu fazer a leitura do Pai Nosso. E ele começou lendo o Pai Nosso ali na Bíblia. E eu percebi que as pessoas, as famílias, né, elas
deram mais atenção, estavam meio que avesso, o pastor vai falar, aquela coisa toda, e aquilo me chamou a atenção, que o Pai Nosso deu uma quebrada no coração das pessoas. Primeiro porque é uma coisa que eles se identificam, e porque é bíblico, né? A palavra de Deus, quando a palavra de Deus é anunciada, ela quebra qualquer coração, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela tem poder, né? Ela tem esse poder para mexer no nosso interior, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E aí, com o passar dos anos, eu fui fazer um velório também, isso lá na Santa Casa, e foi uma experiência muito, muito interessante, porque o rapaz que faleceu, ele frequentava a igreja, mas toda a família não eram da igreja, não eram evangélicos, eram católicos. Mas esse jovem, ele comentou com seus pais que ele estava doente, ele ficou doente, e falou: um dia que eu morrer, eu gostaria que o pastor da igreja fizesse o meu velório, que ele pudesse vir fazer uma oração. E a família ligou para a igreja e pediu, falou o nome do rapaz, realmente pelo nome não sabia quem era, ele era até novo convertido, e eu só fui conhecer o rapaz quando eu vi no caixão. Eu falei: não, conheço, ele ia na igreja. E só que a família, sabe quando você vê que a pessoa está travada, todo mundo travado, o que esse cara vai falar? Nós somos católicos, nós não aceitamos isso. E eles não tinham, eles faziam questão de mostrar o descontentamento. E aí eu lembrei do meu amiguinho, pastor querido, lá da presbiteriana, que me ensinou. E eu peguei, abri lá em Mateus 6 e eu comecei a ler. Eu queria fazer uma oração, ler uma oração que Jesus nos ensinou. E quando eu comecei a ler, eles estavam com a cara amarrada, lá no fundo o pessoal fazia questão de dizer que não estava gostando, fazia assim, ó, balançava a cabeça. Imagina a situação, você no velório, onde não conhece ninguém, a única pessoa que você conhece está morta. Né? O único que ia te apoiar, mas o Senhor estava naquele lugar. E eu comecei, e quando eu comecei, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pessoal quebrou. Opa, mas ele é crente, como é que é isso? Eles não sabiam, né, que quem ensinou o Pai Nosso foi Jesus. E ali eu pude trazer uma palavra, e foi tremendo, fiz apelo, teve conversão. Olha, foi um dos melhores velórios que eu fui. E aí eu tive uma outra situação agora, faz uma semana, 2 semanas, fui fazer um velório de uma senhora lá no Cubatão, a mãe de uma membro da igreja. E quando eu cheguei lá, estava tendo um culto católico lá no cemitério de Cubatão. E eu cheguei, já estava tendo há uns 20 minutos, e ainda demorou mais meia hora. E eles repetindo, e eles falavam e tal. Olha, foi no 40 minutos, né? Aí eu pensei, bom, já fizeram, eu vou lá, dou um abraço na irmã, que perdeu a mãe. Só que quando ela me viu: pastor, o senhor vai dar uma palavra agora. Eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? O pessoal vai me bater aqui, né? Vai me crucificar. E aí no final eles oraram o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado, né? Seja feita a tua vontade. E seja feita a tua vontade ficou no meu coração. E quando eu cheguei lá, eu tive a mesma impressão daquele velório lá. O pessoal me olhou assim, sabe? Eu falei: meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? E aí eu abracei a irmã, né, para dizer que foi ela que convidou, é a mãe da senhora que faleceu. E eu falei: olha, eu estou aqui em nome da irmã, nós somos da Igreja Cristo é Resposta, e eu estava acompanhando, né, as orações que vocês estavam fazendo, e me chamou a atenção o Pai Nosso, que está lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e tem uma parte da oração que diz: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. Nós estamos aqui chorando, porque estava aquele desespero, chorando, né? A gente está aqui chorando, porque na verdade, não foi feita a nossa vontade, mas foi feita a vontade de Deus.
E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe o que a gente vê aqui? A soberania de Deus. Aqui não tem força humana. Por mais que eu ame a irmã, a querida que faleceu, não tem jeito. O Senhor é soberano. Ele quis levar, Ele é Deus. E aí, meu irmão, me empolguei. Aí comecei a pregar, aí já esqueci que estava ali num culto católico. Agora é Jesus. Foi uma grande bênção. Eu só não fiz apelo porque o pessoal já estava chegando, já estava na hora do... Mas eu deixei uma palavra, aí eu saí, abracei a irmã, fiquei do lado e veio um monte de gente falar: pastor, que palavra, pastor, que palavra, pastor, que palavra. E foi mesmo, que palavra de Deus que eu pude trazer. A palavra de Deus, ela faz toda a diferença, meu irmão. Então vale a pena. São situações que a gente vive que a palavra de Deus, ela é muito especial, porque não foi a minha palavra. O que eu falei? Eu falei da palavra de Deus. E quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, amados, os milagres acontecem, as bênçãos acontecem, Ele dá direção, Ele consola o nosso coração. A palavra de Deus tem um poder maravilhoso. E quando Jesus fala da oração, porque aqui os discípulos, eles no outro evangelho, eles falam assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então Jesus, ele vem falando sobre um modelo de oração. E quando ele ora o Pai Nosso, ele vem falando, eu coloquei aqui pelo menos 10 pontos para a gente falar um pouquinho sobre essa oração. Ele é muito rica. Esse texto bíblico é muito rico, mas eu vi 10 pontos aqui para estar conversando com vocês. O primeiro ponto: a oração é lugar de intimidade. Porque Jesus, ele falou: olha, quando você for orar, não faça como o fariseu, que sai e fica orando em voz alta, e faz aquelas orações longas. Tranque-se no seu quarto, e em segredo o Pai vai te ouvir. Não é que você só tem que orar no quarto, mas aqui Jesus está dizendo o seguinte, que a oração não é o teu muito falar, não é o volume, mas é intimidade. Orar tem a ver com relacionamento, e o relacionamento sem comunicação, a tendência é que esse relacionamento se acabe. Estava conversando hoje com um grupo de louvor, e falava sobre relacionamentos, né? E eu falei que a gente tem atendido, eu pelo menos tenho atendido muitos casos de pessoas de 25 anos, 30 anos de casado se separando, querendo se separar. E eu fiquei uma vez questionando, por quê? 30, 20 anos, 25, meu Deus, agora vai separar? Pô, depois de tanto tempo junto. E aí, existe uma situação, quando eu tinha 10 anos de casado, eu passei por uma experiência muito interessante. Eu saí para jantar, para comemorar os 10 anos de casado, eu e minha esposa, e num momento do jantar, estava um silêncio terrível. Aí pintou uma crise, porque nós não tínhamos o que falar um com o outro. Primeiro porque os moleques não estavam, tenho 2 filhos, hoje são homens, mas eram moleques, então não tinha com quem brigar, não tinha com quem mandar ficar quieto, não tinha com não, para de mexer com o outro, aquela coisa toda, e aí pintou a crise entre nós dois, e o relacionamento entre nós dois. E aí foi um momento que Deus deu, um sinal, está na hora de vocês, fica só em função dos filhos e vocês, tudo começou com vocês. E ali foi um momento muito especial no meu casamento, onde nós pudemos acertar. E eu penso que nesse tempo eu vou fazer, por exemplo, eu faço 30 anos de casado agora em janeiro, e os meus filhos já casaram, então é aquele momento que o casal fica sozinho, os filhos foram embora, e aí? Se não foi cultivada uma amizade, então no relacionamento tem que ter intimidade, de conversa, de acertos, de um ouvir o outro. E no relacionamento com Deus não é diferente. E a oração é essa comunicação que nós devemos ter com Deus. E não só na crise. Porque se você só vai se comunicar com o teu cônjuge só na crise, tem alguma coisa errada. Então tem gente que só se comunica com Deus quando está errado, quando está numa crise, quando está num momento difícil. E na verdade, quando nós amamos alguém, nós queremos falar com ele sempre. Você lembra quando você namorava? Eu lembro que eu ligava para minha namorada todo dia.
Eu ligava todo dia e todo dia tinha assunto, não é assim? Ai, você é linda, você é maravilhosa, né? E tem sempre assunto, sempre coisa para falar. E isso porque é um relacionamento de duas pessoas que se amam. E se você tem um relacionamento com Deus e você ama a Deus, você tem que ter assunto todo dia e todo momento para falar com o Pai. E então o texto aqui fala sobre, em primeiro ponto que me chamou a atenção, é que oração é lugar de intimidade. Entra no teu quarto, no segredo, e o Senhor vai te ouvir. E é um diálogo, porque você está falando com Deus, mas Deus ele fala ao teu coração. Deus ele fala através da palavra, mas é na oração que você abre a tua vida. Intimidade, relacionamento. Segundo ponto que me chama a atenção na oração é que o Senhor ele conhece o nosso coração, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que você precisa. Deus sabe. Eu era novo convertido e eu questionava isso. Um dia eu perguntei, né, para o meu pai na fé, que me levou para Jesus, eu falei, por que a gente tem que orar? Deus ele não conhece todas as coisas? E aí ele me deu uma resposta que foi tremenda. Ele falou, a gente tem que orar porque Deus estabeleceu dessa forma. Agora, o fato de ele saber todas as coisas, lógico, ele é Deus, mas é a maneira de que ele deixou a oração, é a comunicação, é o relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Então a oração é o reconhecimento, é saber que o Senhor conhece o nosso coração, mas é interessante, é necessário você sempre abrir o coração para aquela pessoa. É que nem aquele camarada que já está velho, né? E ele chega para a mulher e ele esquece de falar que a ama. Aí a mulher toda romântica, a senhorinha toda romântica, chega para ele e fala assim, meu bem, você não fala que me ama. Você não me fala que me ama mais. Aí o velhinho fala assim, você sabe que eu te amo, minha velha. Né? Nada romântico, né? Você sabe que eu te amo, minha velha. Mas mesmo ela sabendo, não é gostoso ouvir? Eu te amo, meu amor. Né? Conta uma história que chegou um casal num restaurante, um casal mais velho e sentado, e depois chegou um casal mais jovem, era dia dos namorados, estão cheio de casais no restaurante, e o casal mais jovem percebeu como que aquele velhinho tratava bem a esposa. Oh, meu amor, minha vida, minha querida, você é maravilhosa. E aí o casal ficou maravilhado, né? Quando a gente vê um casalzinho de velhinho de mão dada, a gente, né? Os mais jovens olham, olha que coisa mais linda, olha que casal mais lindo. E aí a velhinha levantou para ir até o banheiro. E aí o jovem chegou, né, perto do velhinho e falou, o senhor me desculpa, mas me conta esse segredo. Por que o senhor fica o tempo todo, o senhor chama meu bem, minha querida, minha maravilhosa, mulher da minha vida, o tempo todo, meu Deus, o senhor tem quantos anos de casado? Ah, meu filho, já estou com uns 60 anos de casado. É mesmo, mas poxa, que romantismo. O senhor, olha, me conta o segredo. Ó, desde o tempo que eu esqueci o nome dela, eu tenho tratado ela assim. É uma piadinha sem graça, mas tudo bem. Ele esqueceu o nome, mas pelo menos não esqueceu de elogiá-la, né? Glória a Deus, estava com Alzheimer, velhinho. Pelo menos ele não esqueceu de elogiar. Tá vendo aí? Vai aprendendo, cara. Ai, só Deus, né? A oração que Jesus deixou foi uma oração de modelo. E quando ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, ele fala Pai nosso, é intimidade de filho. É você poder chegar para Deus e falar Pai, meu Pai. Intimidade de filho, você é meu Pai, o Senhor é meu Pai. Poder orar a Deus na sua dificuldade, dizer Pai, tem misericórdia de mim. Ou mesmo passar um momento como a Dalila passou de cura e falar, Pai, obrigado pelo milagre, o Senhor operou um milagre na minha vida. Isso é intimidade de filho. E só tem essa intimidade com o Pai quem é filho.
Em quarto lugar, Pai nosso que está no céu, o Deus dos deuses, que é Pai, mas Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, o Deus do céu, te ouve. Ele para te ouvir, olha que coisa linda, Ele para te ouvir. Esse Deus maravilhoso, Ele nos ouve, Ele está atento à nossa oração, diz a palavra. Ele está atento ao clamor do seu povo. Diz a palavra de Deus que as suas mãos não estão estendidas, os ouvidos estão abertos para ouvir a nossa petição. Santificado seja o teu nome, né? Que através de mim todos saibam que o teu nome é santo. Olha que responsabilidade. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é dizer o seguinte: através da minha vida, através do meu testemunho, através do que o Senhor tem feito, através da minha vida, o teu nome é santificado. Quantas vezes a pessoa vem à igreja e fala: eu vim por causa daquele fulano. O pastor Natalino estava contando uma experiência que ele teve essa semana, muito interessante, né? Acho que foi na quarta-feira. Um vizinho dele, uma vizinha, tocou no interfone e falou: o senhor é pastor? O pastor: sim, sou. Poxa, como é que faz para aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. E o pastor já estava vindo para a igreja e falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite. Para você aceitar Jesus, você tem que ir na igreja quinta-feira, às 20 horas, vai ter um culto e a gente vai conversar. E aí o pastor fez o culto de quinta, foi um culto bem gostoso tal, e no final tinha um casal. E aí ele falou: ô pastor Natalino, aí o pastor não conhecia a pessoa, falou: essa aqui é minha esposa, foi ela que, eu sou lá do 73, foi ela que ligou na sua casa, nós gostaríamos de aceitar Jesus. E o pastor terminou o culto já mais de 10, nem fez apelo, né? Nós gostaríamos de aceitar Jesus. Sabe, santificado seja o teu nome. As pessoas vão querer se aproximar de Deus por causa da minha intimidade com Deus. Porque eu sou íntimo de Deus, então eu faço a vontade de Deus. Então, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santo através da minha vida, que as pessoas possam ter vontade de conhecer esse Deus que eu tenho intimidade e de buscar esse Deus maravilhoso que mudou a nossa história. Venha o teu reino, nós cantamos aqui, né, que venha o teu reino, e o reino de Deus, ele vem de duas maneiras: no hoje, na nossa vida, nos dias atuais, no seu dia a dia, no hoje. Vem o teu reino, é o reino de Deus na nossa vida. Deus, ele reina através do nosso dia a dia, através do jeito que eu trato a minha esposa, através do jeito que eu trato os meus filhos, que os meus filhos me tratam, através da minha família. É interessante como já aconteceu das pessoas chegarem na gente. A gente nunca falou de Jesus, mas eu tinha um senhor no prédio anterior que eu morava, que um dia eu estava descendo no elevador e ele chegou para mim e falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Ele é bem mais velho do que eu, mas ele me chamou de senhor, né? Por respeito, mas ele falou: eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu admiro muito o seu filho, e eu sei que o seu filho é assim educado por sua causa. E eu queria saber qual é o seu segredo, nos dias atuais, um jovem ser tão educado como o seu filho é comigo. Eu não o conheço, vocês moram aqui já há um tempo, eu moro mais tempo do que vocês, mas eu tenho observado a maneira que vocês conversam um com o outro. Olha, o velhinho só de olho na gente, e a gente nem sabe, né? E eu queria saber qual é o segredo. A bola estava pulando, eu só fiz um gol de letra ainda. Eu falei: é Jesus, querido. Jesus? Como assim? Eu falei: sabe o que acontece? Jesus, ele mudou a minha vida. Aí eu contei meu testemunho. Eu com 15 anos, Jesus entrou no meu coração. E eu sempre sonhei em ter uma família, em casar, em ter filhos. E aí, o Senhor foi me ensinando, até que eu conheci uma moça, me casei. E tudo que eu faço com os meus filhos, eu aprendi com o Senhor. Na igreja, na Bíblia. E é por isso, esse é o meu segredo. Poxa, você é da Cristo a Resposta? Eu falei: sou. Pô, tem um amigo meu, um amigão, que, poxa, ele frequenta lá e tal. E eu falei: então, Senhor, vai lá, pude testemunhar, né? Então é isso, sabe? Venha o teu reino no hoje.
no teu dia a dia. E sabe, mas não significa que lá em casa é o mar de rosa. Não, tem um momento de encrenca, tem os momentos difíceis também, mas no geral, o Senhor é tão misericordioso que Ele deixa transparecer a bênção de termos Jesus, né? Então venha o teu reino, é o Senhor reinando na nossa família. E você tem autoridade, se isso não está acontecendo, você tem autoridade no nome de Jesus, de declarar, em nome de Jesus, a minha família é do Senhor. Eu não aceito que o inimigo venha se atrapalhar, venha tirar a bênção da minha família, porque venha o teu reino sobre o meu lar. Declare isso. Venha o teu reino na vida do meu filho, venha o teu reino na vida do meu marido, da minha esposa, venha o teu reino na minha família. Você tem autoridade no nome de Jesus. E orar é isso, é intimidade com o Pai, que é o Senhor dos céus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E no nome de Jesus você tem autoridade para fazer oração, e ela acontece, porque Deus é Deus, Deus é poderoso. E quando oramos no nome de Jesus, os milagres acontecem. Venha o teu reino na nossa vida, mas na volta de Cristo, é para o futuro também. O reino de Deus vai ser estabelecido quando Jesus voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vai ser estabelecido o reino hoje e no futuro. E aí esse sétimo ponto, que a tua vontade seja feita. Esse é o segredo da vida cristã abençoada. Que a vontade de Deus, ela possa ser estabelecida na nossa vida. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, quando ela se estabelece na nossa vida, entenda, meu irmão, que esse é o segredo para as bênçãos do Senhor. Porque quando a vontade de Deus é feita, né? Seja feita a tua vontade, por mais que pareça que a coisa não está boa, creia que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e ela é agradável. Deus tem sempre o melhor para nós. Em oitavo lugar, o pão nosso diário, né? O pão nosso de cada dia, a provisão que vem do Senhor, é você poder apresentar e crer que o Senhor tem o melhor para a tua vida, no nome de Jesus. E por último, penúltimo, perdão, essencial na nossa vida, na vida cristã, da parte de Deus com os nossos próximos, né? E com os nossos próximos. O versículo 14, ele fala assim, 14:15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão de Deus vinculado ao perdão ao próximo. Né? Se eu digo que amo a Deus, que não vejo, e não amo o meu irmão, que vejo, eu estou sendo mentiroso. Tem que ter perdão, tem que ter amor. E a marca do cristão é o amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode dizer, mas tem alguns irmãos que é difícil amar. Quem sabe você é o que é esse difícil, né? A gente sempre olha o outro lado. Eu gosto muito de observar as pessoas. Sou muito observador. E eu tiro uma onda, eu sou gozador também. E eu estou assim com a minha esposa, com os meus filhos, ou mesmo com os amigos, né? Aí a gente passa e fala assim, nossa, que pessoa esquisita, né? É feio fazer isso, viu, irmão? Mas a gente acaba fazendo, né? E aí, a minha consciência, ela fala assim, será que ele também não está pensando a mesma coisa da gente? Porque aí a gente senta, né, tipo, no aeroporto. O aeroporto é um lugar, olha, sensacional. Você senta no aeroporto e você vê todo tipo de pessoa. Aí você, meu Deus, olha que pessoa esquisita. E às vezes eu fico falando, né, será que ele não está pensando a mesma coisa da gente? Porque são estilos, cada um tem seu estilo.
De repente, para mim, ele é esquisito, e para ele, eu sou esquisito. Não é verdade? Às vezes a gente vê uma foto, vê no Facebook, às vezes a pessoa fala, nossa, olha como essa pessoa está, lá do nosso tempo, né? Lá dos anos 80, olha, está acabada essa pessoa, né? Caramba, tá. Será que se ela vê uma foto nossa, ela não vai falar a mesma coisa? Não é verdade? Então, meu irmão, tem que ter perdão, tem que ter amor, mesmo que seja esquisito, porque na verdade, quem sabe o esquisito é você, né? Ame, perdoe, porque se não for dessa forma, Deus não vai te perdoar. E por fim, o Senhor tem esse poder maravilhoso para nos livrar de todo o mal. Esse mal no original está falando do diabo mesmo. Ele nos livra do maligno, ele nos livra de todo o mal. Foram 10 pontos, mas com certeza teríamos mais 10 aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre o Pai Nosso. Mas que você possa tomar posse. Primeiro lugar, que você tem um segredo, você tem um poder nas tuas mãos, que é o da oração. E a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Meu irmão, você não tem noção como a oração tem poder. Naquele dia, a irmã Dalila, eu estava descendo, eu vi que ela estava com uma carinha meia diferente, que ela está sempre sorridente, esse jeitão agradável dela, né, sincero e tão simpático que ela tem. Ela estava com a carinha meio assim e tal. Eu falei, irmã, o que está acontecendo? O Sansão te deu uma surra, alguma coisa? Brinquei com ela. E ela falou, estou com uma dor, pastor, está doendo. Eu falei, vamos orar. E eu tenho esse hábito, às vezes as pessoas pedem oração, eu falo, vamos orar agora. Não vou me comprometer e depois eu esqueço, estou em pecado. Então, pede oração, já vamos orar agora. Às vezes no Facebook é a mesma coisa, no WhatsApp, a pessoa manda, pastor, ora por mim e tal, quando o senhor estiver orando, ora por mim. Não, vamos orar agora. Eu já fecho os olhos, onde estiver, vou num canto e oro. E eu orei com a irmã. E sabe por que ela foi curada naquele momento? Não é porque o Luizão orou, é porque a oração feita no nome de Jesus tem poder. É a tua oração, meu irmão, porque não é quem faz a oração que tem poder, mas é a quem você faz a oração, é ao Senhor que você está orando, é ao Pai Nosso que está no céu. Que coisa linda. E eu falei que eu tenho algumas fases na minha vida. Eu tive uma fase da cura, eu orava, todo mundo era curado, estava quase me chamando de Santo Luizão. Eu orava, a cura de câncer, cura de unha encravada, cura de tudo. E um dia eu fui uma família pediu para mim ir no hospital, e eu fui na UTI, e orei com fé, fiz uma oração forte. Senhor, cura, mas a pessoa está muito mal. E eu saí do hospital, antes de chegar na igreja a pessoa já tinha morrido. Aí depois eu fui orar de novo com uma pessoa, a pessoa morreu. Aí a minha fama mudou, já não é mais São Luizão, agora é o encomenda vidas, é encomenda, já dá extrema unção. Aí mudou, porque na verdade não é a oração do irmão, mas é o Senhor que faz a obra, é Ele que responde a oração. Então, creia, esse poder que você tem nas mãos da oração, o teu Pai que te vê em oculto, em segredo, Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, por favor. Eu gostaria de orar com você, que o desafio é para a igreja, para você que é crente, é cristão, é filho de Deus, mas não tem muito hábito da oração, não tem essa intimidade. Eu quero dizer para você que está nas tuas mãos esse poder, meu irmão. Poder da oração. Quando Jesus deixou o Pai Nosso, foi só um modelo. Mas olha, a oração tem poder, muito pode, nos seus efeitos, a oração do justo. E você que deseja ter essa intimidade com Deus, fala assim, eu quero ter intimidade, de poder orar, de poder falar com Deus, de poder ter esse hábito tão saudável, de estar na comunhão com Deus. Mas você sente que precisa melhorar isso, né? São tantos compromissos, o tempo é curto, e você acaba não tendo tempo para orar.
meu irmão, você está em pecado. Você não está tendo comunhão com o Pai. E aí não adianta reclamar. Tem que ter comunhão com Deus. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E eu também me coloco porque eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti, Pai, em oração, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Reconheço, Senhor, que falar contigo é um privilégio. Saber que o Senhor para nos ouvir. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ah, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus querido. Oh Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Oh Pai, estabelece a Tua vontade no meio do Teu povo, no nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido.